Olá pessoal, hoje aqui o programa Viver Bem está de uma maneira diferente do modelo que vocês estão vendo. Estamos aqui com o professor Roberto Delmanto Júnior, um criminalista importante lá de São Paulo, que veio para o debate da Semana Jurídica da Católica Dona Ione, trazendo as informações, inclusive, sobre os últimos acontecimentos do nosso Brasil, né, sobre delação premiada, sobre toda essa coisa da Lava Jato que tem ocorrido, que ninguém pode deixar de estar por dentro, tá? Eu quero agradecer primeiramente a presença do professor aqui, não só me dando a chance dessa entrevista única, mas também na presença da cidade de Araguaína, porque veio brindar a cidade de Araguaína que é um polo econômico, um polo cultural, aqui tem várias faculdades, faculdade de medicina, faculdade de direito, e o senhor veio de São Paulo dando esse brinde aqui à cidade, mais uma vez, né, porque parece que já esteve aqui em 2011 e volta agora na Semana Jurídica da Católica Dona Ione. Muito obrigado, professor. Obrigado, Nelson. Um grande prazer estar aqui em Araguaína, no programa Viver Bem, com os telespectadores. E é sempre um presente para a minha pessoa, um convite formulado para vir aqui conversar com vocês sobre o Brasil, sobre essas questões que estão hoje botando a República de cabeça para baixo, todos esses temas envolvendo delação premiada. É uma novidade muito grande que gera muita curiosidade. É verdade, inclusive, já que o senhor puxou esse assunto, ainda ontem teve um assunto aí bem pertinente, onde envolve até o presidente atual do Brasil, né, numa outra acusação com gravações autorizadas pela Polícia Federal, pela Justiça, onde envolve pessoas importantes do nosso naipe. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Quer dizer, o que o senhor acha na sua experiência de tantos anos, ele que é conselheiro da OAB de São Paulo, tem vários livros publicados, vem de uma família de 80 anos de direito, né, criminalista, já o avô, pai, irmãos, uma pessoa de uma bagagem imensa, né? Na sua opinião particular, o que o senhor tem a dizer em relação a isso que pode se... O que virá em cima do que aconteceu por último, envolvendo o nome do nosso presidente Temer e outros mais? Nós vivemos, Nelson, uma revolução no processo penal. Não existia, telespectador, há 20 anos atrás, delação premiada. Não existia interceptação telefônica, interceptação de dados. E a última delação premiada que nós tínhamos no Brasil era lá no julgamento de Tiradentes, há mais de 224 anos. Depois nunca mais houve isto. E recentemente, em 2013, foi de fato operacionalizada esta lei da delação premiada, vinha vindo desde 1990, por pressão internacional. Quem criou esse instrumento da delação premiada, que está causando que nem no jogo de boliche, esse strike, sabe quando joga a bola no boliche e derruba todos os pinos? São strikes sucessivos, e a bola de boliche é a delação premiada, né? É o strike, né? Então, mas isso vem por imposição internacional. Como há um combate à corrupção nos Estados Unidos, de algumas décadas, eles instituíram um programa que chama FCPA, é o tal do compliance que as pessoas estão muito ouvindo, né? Que é o seguinte: o executivo americano que corrompesse, ele vai preso lá nos Estados Unidos, Tio Sam prende ele. E os Estados Unidos começou a perder mercado nas concorrências. Por que, por exemplo, na Lava Jato só existem empresas brasileiras de ponta, não existe estrangeiro? Porque lá fora da cana, da cadeia, mesmo do executivo que tenha praticado aqui. E começaram a perder concorrências. Então houve uma globalização do direito através da OCDE, que é um organismo sediado em Paris. Eu estive lá, fiquei um mês estudando lavagem de dinheiro dentro da OCDE. E padronizou-se a lei, por isso que o Brasil importou a delação premiada. Mal sabiam os deputados o que estavam aprovando, né? A verdade é essa, que isso veio de fora, é um pacote que veio de fora. E foi sendo aprovado. E está causando esse volume imenso de investigações, ou seja, mudou o processo penal. Então, a Lava Jato não é o juiz Moro, não. A Lava Jato é o resultado da mudança de uma legislação inspirada e por força internacional, sim, da livre concorrência, porque a corrupção tira a concorrência livre, ganha o corrupto com preço alto. Então é uma revolução que nós estamos vivenciando, Nelson. Eu só acredito que a Lava Jato ela veio para ficar, quer dizer, ela é um instrumento eficaz para você tentar desvendar esses crimes, que às vezes o Estado se mostra ineficaz em conseguir acusar alguém ou chegar ao ponto final na acusação com aquele determinado membro. Geralmente são crimes de colarinho branco, onde muitas pessoas estão envolvidas, muito dinheiro, muito poder. O senhor acredita que a delação premiada é um gatilho para isso? É um instrumento que vem para ficar?
Eu não tenho a menor dúvida disso. A delação premiada é uma realidade, não vai mais embora, veio e ficou. E é um dilema muito grande na delação premiada, né? Porque nós sempre aprendemos que é feio trair, né? O pai, você não pode trair, você não pode trair seus amigos, mas ao mesmo tempo nós também aprendemos que é feio mentir. E na delação premiada, o que acontece, Nelson? Aquele que é o delator, ele está falando a verdade, supõe-se que ele está falando a verdade, senão ele vai cometer um crime de perjúrio do delator e ele vai preso se o delator mentir. Agora ele vai lá e fala a verdade. Ao falar a verdade, ele trai comparsas, né? Ou às vezes trai grandes amigos, que às vezes lembra Bonnie e Clyde, a vida do crime, o casal. A vida inteira de crime é uma traição no casal, digamos assim, se for uma vida criminosa, uma vida bandida, ou não, ou entre criminosos, aí não é tanto traição, mas de fato eles tinham lá um acordo. Então, por exemplo, quando você tem a delação, o delator, em tese, está lá falando a verdade e está traindo. E vem aqueles que questionam, mas não pode trair. Não pode trair? Tá, para não trair eu tenho que mentir. Então você tem a mentira com a fidelidade. Ele mente, segura a bronca, segura o problema e não trai, mentira com fidelidade, ou você tem a verdade com traição. Então há um dilema ético na delação premiada, por isso que já dizia em Cervantes, Dom Quixote dizia que a traição que a tantos causa aversão, também ela traz uma paixão, assim, muito grande, né? As pessoas, digamos assim, uma idolatria ao delator e ao mesmo tempo o ódio ao delator. Ele fica como o traidor, né? Aí vem... O malvado favorito. É o malvado favorito. É o malvado favorito. É ele que delatou os outros que estavam juntos. E é justamente a minha outra pergunta sobre isso, inclusive foi a sua palestra ontem. O senhor acredita, quer dizer, o traidor vira aquela pessoa que traiu os companheiros que estavam programando aquele ato ilícito. O senhor acredita que essa pessoa ele tem o direito de se sentir traído ou as outros chamarem ele de traidor pelo fato dele ter contado à justiça a todo o envolvimento das demais pessoas? Quer dizer, o direito dá a ele essa sensação de que você foi um traidor, você traiu, você contou, você entregou os seus amigos? É muito difícil para o delatado admitir que o delator o está traindo, porque se ele admitir que o está traindo, ele está falando que ele está falando a verdade. Então o delatado sempre vai dizer que o delator está mentindo, você é um mentiroso, que é que nós estamos assistindo, você inventou tudo isso para ter um benefício da lei, você está agindo por um motivo egoístico, e é torpe mesmo. Ele está delatando, não é porque ele está arrependido, porque ele quer um país melhor, porque ele botou a cabeça no travesseiro, ouviu a sua consciência, não, ele está delatando para se dar bem, para se livrar de uma pena. Então, assim, não tem arrependimento nenhum. Esqueça essa história de arrependimento. Mesmo que ele fale que esteja arrependido, ninguém vai acreditar. São lágrimas de crocodilo, não é? Portanto, a delação, ela tem esse lado feio, esse lado negro, que é um motivo egoístico, torpe, daquele espertalhão que vai na frente, confessa um crime e acusa os outros e se dá bem. Por isso que eu digo que quando nós temos uma prestação da justiça, uma prestação jurisdicional com delação, nós não temos justiça, nós temos o que eu chamei de injustiça, porque você pune os outros lá em cima, que não se alcançaria, porém ao custo da absolvição, da pena, digamos, simbólica do criminoso confesso, que é o delator. Realmente. Professor, uma última indagação. Nós sabemos que a nossa Constituição de 88 foi montada num pós-período de uma ditadura militar, de um período rígido na nossa liberdade. O advogado luta pelas liberdades individuais, pelos direitos individuais, e nós tivemos um processo, não sei se necessário pela história da época, da tentativa do comunismo se implantar no Brasil, acredito, ou não, enfim, mas foi um período de liberdades rígidas, recerceadas. E em cima disso veio uma Constituição de 88, quase que tentando resgatar demais a liberdade. Então, me parece, não sou jurista, mas que a Constituição de 88 daria liberdade demais, quer dizer, daria proteção demais ao ilícito, daria direitos demais. O senhor acredita que nossas leis, inclusive nosso Código Penal, precisaria uma reformulação para que nós conseguíssemos ver
que a justiça fosse mais eficaz em cima de todos esses crimes, principalmente crimes como a corrupção, que demanda bilhões de recursos para fora do país, prejudicando a nossa saúde pública, nossas escolas públicas, a nossa segurança pública. O senhor acredita que, havendo uma mudança nos códigos de um modo geral, ou na nossa Carta Magna, o senhor acredita que a delação poderia não ser necessário caso nós tivéssemos talvez uma lei mais clara, mais rígida e mais imediata para punir essas pessoas envolvidas? Muito boa pergunta, Nelson. Eu digo que pobre do país que precisa de delatores. O ideal era não precisar de delator, né? Investigar, punir quem precisa ser punido, não ficar perdoando gente aí, não é? Para poder punir os outros. Mas, infelizmente, em estruturas de organização criminosa, você não chega aos líderes se não for a delação premiada. Você pode ter interceptação telefônica, busca e apreensão, transação de dados, mas o capo, o chefe, ele se protege através de interpostas pessoas. Então, a delação pega o menor, pega o peixe pequeno, e hoje em dia não está pegando peixe pequeno, está pegando peixes bastante grandes, né? Bois bastante grandes, digamos assim, né? E está tendo esse arrastão de delações. O que nós precisamos ter cuidado para não ter a banalização da delação, porque nós vamos ter que conviver com esses delatores livres, leves e soltos logo. Esse é o custo, né? Então, e dá muito poder ao Ministério Público. O Ministério Público hoje, ele adquiriu um poder tão grande, porque se ele faz uma cordelação, ele pode sequer denunciar a pessoa, ele deixa de ser denunciado, inclusive. Então, nós já vivemos, Nelson, uma revolução no processo penal, as instituições estão sólidas, as leis já estão boas o suficiente, tanto que está acontecendo tudo isso que nós estamos vivenciando. Agora, nós precisamos ter algumas mudanças, questão de escolhas de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Tem cabimento, por exemplo, o chefe do Executivo escolher o ministro do TSE que vai julgá-lo? Quer dizer, como que pode aquele que vai ser julgado escolher o seu julgador? Que é o que nós estamos vivenciando hoje no TSE. Então nós temos que ter algumas mudanças institucionais, mudanças na democracia, precisamos da reforma política, precisamos do voto distrital, parar com coligação e mais, proibir marqueteiro. Campanha política não tem que ter musiquinha, filminho, tem que ser debate, como eu e o Nelson aqui, vamos conversar. É assim que tem que ser campanha política. E aí é barato, não precisa custar tão caro. Muito obrigado, professor Roberto. Viro que é uma pessoa esclarecida, de larga experiência, de mente aberta, e proferiu aqui palavras que foram bastante elucidativas para nós que estamos aqui olhando nas telas de televisão tudo isso que está acontecendo aí em nosso Brasil. Eu só tenho para agradecer, muito obrigado pela oportunidade ao programa Viver Bem. Agradeço a Católica da Unione, que tem essa ideia magnífica de trazer pessoas como o senhor aqui, engrandecendo a cidade de Araguaína. Como eu disse, a cidade de Araguaína não é um São Paulo, né? Aliás, o clima não é nem um pouco parecido. São Paulo lá só deve estar curtindo aquele friozinho e aqui esse calor sempre. Mas a cidade de Araguaína é um polo de recurso econômico, um polo econômico importante, um polo médico e um polo cultural com várias faculdades, inclusive a Católica da Unione, que vem sempre engrandecendo a cidade. Eu lhe agradeço muito a oportunidade de ter me dado essa entrevista, tá ok? Fiquei muito feliz e contem comigo sempre. Aguardamos sua volta. Pessoal, é isso, uma palestra aqui, uma conversa com o professor Roberto Delmanto sobre a Semana Jurídica da Católica da Unione.